dia, pessoal do sétimo ano. O conteúdo de hoje é parcialmente explicação do conteúdo e já explicação dos conteúdos futuros. Vamos lá. Multiplicação de números inteiros é o primeiro tópico, que está totalmente linkado com regra de sinal. Quando a gente fala de regra de sinal, a gente está falando de multiplicação de números inteiros, ou divisão. E quando nós falamos de multiplicação de números inteiros, tem que entrar em regra de sinal, não tem como fugir. E também falaremos sobre propriedades da multiplicação, beleza? São os tópicos da aula de hoje. Então, começando. Na tabela a seguir, estão os produtos dos números da tabela da primeira coluna pelos números da primeira linha. Primeira coluna, professor. Primeira coluna, vertical. Olha lá. Qual é a primeira coluna? X mais 2 mais 1, 0 menos 1 menos 2 menos 3. E a primeira coluna, professor? A primeira linha, professor? X menos 2 menos 1, 0 mais 1 mais 2 mais 3. Na tabela a seguir estão os produtos. Alguns vão falar, professor, mas eu não sei nem o que é produto. Poxa, o que você não sabe, vai atrás de descobrir. Duas opções. Primeira opção, Google, significado da palavra produto. Cuidado para não confundir, que vão ter alguns significados. Segunda opção, dicionário. E você vai encontrar o significado assim, ó, produto, resultado de uma multiplicação. Então, na tabela a seguir, estão os resultados de uma multiplicação da primeira coluna pela primeira linha. Complete a tabela. Bom, pessoal, nós vamos multiplicar. Isso você vai escolher um quadradinho. Então, por exemplo, vamos pro primeiro quadradinho lá. Primeiro quadradinho laranja. Estão olhando? Nele, eu vou multiplicar a linha dele. Quem é a linha dele? O mais 2. E quem é a coluna dele? O menos 2. Quanto que é mais 2 vezes menos 2? Bom, primeiro número com número. 2 vezes 2 é 4. E agora a regra de sinal. Mais 2 mais com menos é menos. Então aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Mais com menos vai dar menos, vai ficar menos 4. Segundo quadradinho. Menos 1 vezes mais 2. Opa! Primeiro sinal. Menos com mais é menos. 1 vezes 2 é 2, vai ficar menos 2. Olha como é que vai ficar a tabelinha, pessoal. Porque às vezes eu falando fica muito abstrato. Então, identifiquem aqui cada resposta. Como assim, professor? Olhem a resposta aí, ó. Esse menos 1, da onde que ele surgiu? Ele veio da multiplicação da linha dele, que era a linha lá no númerozinho 1, com a coluna dele, númerozinho menos 1. 1 vezes menos 1, mais com menos é menos, e 1 vezes 1 é 1, menos 1. Pausem o vídeo e tentem fazer o segundo quadrinho. Na verdade, tentem fazer todos. Multipliquem tudo aí. Eu espero que vocês tenham conseguido. Olha o segundo quadrinho. Aqui eu multipliquei os números positivos 1, 2 e 3 e os números positivos 1 e 2. Como é tudo número positivo com positivo, vai dar tudo positivo. E eu só multipliquei. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E assim vai. Agora eu vou fazer o rosa. Reparem que no rosa eu vou multiplicar números negativos por números negativos. Então vai dar positivo, porque negativo com negativo dá positivo. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. E aí como é que vai ficar? Professor, por que você colocou alguns números com sinal de mais e alguns sem sinal? Exatamente para mostrar que tanto faz. Se você quiser colocar todos os números sem sinal ou todos os números com sinal, tanto faz. E o último quadrinho, pessoal? Reparem que no último quadrinho eu vou multiplicar 3 números positivos e 3 números negativos. Sempre um número positivo com um número negativo, um número positivo e um número negativo. E quando eu multiplico sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Então o quadrinho verde claro ali vai ser totalmente negativo. Pronto. Ó. E o mais importante, as linhas horizontais e verticais centrais, né? A do zero. Só quando eu multiplicar a primeira linha lá, ó, mais 2 vezes 0 vai dar 0. Mais 1 vezes 0 vai dar 0. Tudo que eu multiplicar por 0 vai dar 0. Então, tá aí. Eu espero que com essa tabela vocês consigam preencher o de vocês. Mas aqui tem muita coisa por trás. Primeira coisa que nós podemos concluir. Reparem comigo, tá? Posso concluir que toda vez que eu multiplicar um número por 0, vai dar 0? Sim. A primeira conclusão. E pode ser 0 vezes qualquer número. A tabela podia ter até o caso 50. 50 vezes 0 vai dar 0 do mesmo jeito. Posso concluir, eu quero que agora a gente vai focar aqui, ó. O quadrinho verde, na verdade para vocês aqui vai ser o laranja e aqui vai ser o verde claro, tá bom? Olhem para o laranja e olhem para o verde claro. Só tiveram respostas negativas. Por que só tiveram respostas negativas?
Porque no laranja você está multiplicando negativo por positivo. E no verde claro você está multiplicando positivo por negativo. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que se nós multiplicarmos ou negativo por positivo ou positivo por negativo, dá no mesmo, vai dar respostas negativas. Então, multiplicação de sinais diferentes vai dar negativo. E podemos focar também nos outros, no verde escuro e no rosa. No verde escuro deu tudo positivo, mas eu multipliquei números positivos com positivos e deu positivo. No rosa, eu multipliquei números negativos por números negativos e deu positivo também. Então eu posso concluir que quando eu multiplico números com sinais iguais, dá positivo. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui uma coisa importante, que a apostila até perguntou. Quais são os eixos de simetria? Bom, o eixo de simetria aqui vai ser uma linha ou uma coluna, aonde se eu pegar ela, vão ter números iguais dos dois lados. Só que eu vou me corrigir. Aqui, por exemplo, o eixo de simetria são as linhas vermelhas, tanto a vertical quanto a horizontal. E você falar, professor, por quê? Bom, a vertical, porque se você olhar para o lado direito dela vai ter mais 2, mais 4, mais 6. Para o lado esquerdo teria menos 2, menos 4, menos 6. Mas, professor, não são números iguais. Na verdade, eles têm a mesma distância do zero, por isso que eles são simétricos, tudo bem? E se você pegar a horizontal também. Ah, professor, mas ali tem mais números. Lembrando que eu fiz uma tabela mais simples, tá? De vocês ela tá certinha. Ela vai até o menos 6 dos dois lados. Bom. E estudando a tabela, verifiquem comigo se eu posso concluir essas coisas, hein? Posso concluir, então, que na multiplicação de sinais iguais, quadro verde escuro e quadro rosa. Verde escuro, positivo com positivo. Rosa, negativo com negativo. Posso concluir que nas duas só deram respostas positivas? Sim. Então, primeira conclusão, já é regra de sinal. Se eu multiplico dois números com sinais iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo, a resposta é positiva. Na multiplicação com sinais opostos, sinais diferentes, quadrinho laranja e quadrinho verde claro. No quadrinho laranja foi negativo com positivo, no verde claro foi positivo com negativo. Mas as respostas, indiferente dos números, elas deram todas negativas. Então, posso concluir que, se eu multiplicar números com sinais opostos, a resposta vai ser negativa, beleza? E multiplicação por zero. Bom, essa era mais intuitiva, né? Se eu multiplicar um número positivo ou um número negativo por zero, a resposta vai ser zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, beleza? Alguns exemplos. Pessoal, isso está na apostila de vocês, eu não coloquei todas aquelas multiplicações, porque a ideia não era verificar se vocês sabem multiplicar. Poxa, que vocês poderiam pegar lá e multiplicar na mão mesmo. A ideia aqui era se vocês conseguiam fazer a regra de sinal. Esse era o foco do nosso conteúdo. Então, ó, quanto que era menos 25 vezes mais 18? O foco aqui não era saber que dá 450, mesmo sendo importante não ter errado isso. Mas o foco era, quanto que é um número negativo vezes um número positivo? Se deu menos alguma coisa, tá certo. E B minha, né? Eu não coloquei na ordem da apostila. 0 vezes menos 49. Bom, todo número vezes 0 dá 0. Então, beleza. C. Menos 47 vezes menos 21. O mais importante aqui era o número negativo vezes número negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, beleza. Então, a resposta vai dar mais 987. Lembrando que o mais importante era o sinal. Próximo conteúdo, pessoal. Propriedades da multiplicação. Então, quando eu vou explicar um conteúdo, primeiro vamos explicar o que significa a palavra propriedade. Porque quando eu falo a palavra propriedade, a primeira coisa que eu penso é em casa, minha casa própria, etc. Mas vamos falar o que significa a palavra propriedade. Eu procurei digitei no Google mesmo, significado da palavra propriedade, e apareceram dois significados. Qualidade inerente aos seres. E daí vem outra palavra que, poxa, inerente. Mas e o segundo significado? Atributo especial, faculdade, caráter, característica. Então, pessoal, eu poderia dizer assim, ó, eu vou explicar os atributos especiais da multiplicação. Eu vou explicar as características da multiplicação. Eu vou explicar qualidades inerentes na multiplicação.
E professor, o que significa inerente? Também procurei o significado. Inerente é que só existe em relação a um sujeito. A maneira de ser que é intrínseca, professor, que é intrínseca, que faz parte da essência de alguém. Ou seja, é algo próprio da multiplicação. Eu prefiro dizer até assim. Teve um doido lá que criou a multiplicação. Beleza, ele criou. Mas só pelo fato de ele criar a multiplicação, algumas coisas já vieram junto dela, já vieram próprias dela, indiferente do cara que criou. Ele não criou para isso, mas ela já criou com isso. Entendem? Então, todo mundo nasce com alguma propriedade, alguma qualidade inerente. Vamos dar sequência? Então, quais são as propriedades da multiplicação? Primeira propriedade, propriedade comutativa da multiplicação. Co significa mesmo, significa junto. Mutar vem de mudança, então comutar é mudar junto, mudar ao mesmo tempo. A propriedade comutativa da multiplicação é o fato de que, quando você está multiplicando dois números, não importa os sinais deles, você pode alterar a ordem, se para você ficar mais claro. Ou seja, eu sei que para alguns ainda está confuso, mas pensa aí. Se você multiplicar 4 vezes 5, não importa a resposta, sei que você deve ter pensado na resposta. Mas é a mesma coisa que multiplicar 5 vezes 4? É, né? Essa propriedade é até geométrica, sabiam? Porque a ideia de você comutar na multiplicação é você imaginar um retângulo qualquer assim. Bom, é um retângulo. E ó, base vezes altura. Se você quiser calcular a área desse retângulo, ou você multiplica a base pela altura, ou você multiplica a altura pela base. A altura pela base. E dá no mesmo, né? Então, posso dizer que 7 vezes menos 8 é a mesma coisa que menos 8 vezes 7. Mesmo sem saber o resultado. Eu não sei o resultado, mas eu sei que vai dar o mesmo resultado. E por que estou com a tabela, professor? Para vocês separarem que isso funciona mesmo. Ó, menos 2 ali na linha, ó, vezes 2 vai dar menos 4. Estou olhando no quadro laranja. Mas se você multiplicar mais 2 vezes menos 2, vai dar menos 4 também. Olha lá no quadro verde claro. Repararam como funciona? Então você pode multiplicar um número pelo outro, ou o outro pelo 1 e vai dar a mesma resposta. Primeira propriedade, ok? Segunda propriedade. Propriedade associativa da multiplicação. Bom, pessoal, na multiplicação podemos associar. Quando eu falar de associar, nós vamos pensar em criar sociedades. Uma pessoa está se associando a outra. Então, na multiplicação podemos associar os fatores de maneiras diferentes e o produto será o mesmo. Calma, professor, fica confuso. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: quando você vê várias multiplicações, você pode ir de frente para trás, de trás para frente e dar a mesma resposta. Vou dar um exemplo para vocês como é que eu faria na lousa, tá? Na lousa eu faria assim, ó. Menos 4 vezes 7 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 4 vezes 7 vezes menos 2? Eu acho que a maioria ia falar, professor, escreve a mesma coisa. E eu falar, concordo. Agora, e se eu colocasse um direcionador? Se eu colocasse um priorizador, um parênteses, um colchete. Coloquei um colchete ali. Agora eu priorizei. Eu quero que você resolva primeiro menos 4 vezes 7. Só que do outro lado eu quero que você resolva primeiro 7 vezes menos 2. Beleza? Eu priorizei a conta. Vai dar o mesmo resultado? E a resposta é que, na multiplicação, sim, vai dar o mesmo resultado. Menos 4 vezes 7 vai dar menos 28. Menos 28 vezes menos 2 vai dar 56. Beleza? Só que se você priorizasse o final da conta, 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. E menos 4 vezes menos 14 vai dar 56 também. Beleza? Pessoal, qual é outra operação, além da multiplicação, que também tem comutativa, tem propriedade comutativa e também tem propriedade associativa? Pensem aí. E se vocês separaram que a adição também tem essa propriedade, verdade. Na adição você também pode somar, trocando 8 mais 7 igual a 7 mais 8, e você também pode agrupar, associar de maneiras diferentes e vai dar a mesma resposta. Ah, professor, mas qualquer operação tem? Não, na subtração não tem. Você não pode falar que 4 menos 7, 7 menos 4 é a mesma coisa. Você também não pode fazer grupinhos aleatórios na subtração. Beleza? Terceira propriedade. Na verdade, essa propriedade é... A maioria das operações tem elemento neutro. Então, vamos lá. O elemento neutro da multiplicação
é o 1. O que é o elemento neutro? É um elemento que ele é neutro, ele não faz nada na conta. Você coloca ele na conta e ele é indiferente. Então, ó, o elemento neutro na multiplicação é o 1, pois multiplicando qualquer número por 1, o resultado será o próprio número. É por isso que nós chamamos ele de fantasminha. Eu dizer que ele está lá multiplicando ou dizer que ele não está lá multiplicando é a mesma coisa. Ele é neutro na conta. Ah, mas o neutro não é o zero? Então, não. O zero é o elemento neutro para a adição. O zero é o elemento neutro para a subtração. Para a multiplicação, o número que não altera a conta é o 1, beleza? E a última propriedade que nós veremos, está na apostila de vocês também, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa propriedade não vai ser tão importante agora, mas é importante vocês olharem por quê. Mais pra frente, no próximo bimestre, nós vamos entrar em equações. E aí, bom, eu quero que vocês olhem para essa conta primeiro, daí a gente vai falar depois sobre isso. Quanto que é 8 vezes 90 mais 11? Reparem que o parênteses está priorizando, eu quero que vocês vejam primeiro 90 mais 11. E aí você pode falar, ué, professor, 90 mais 11, 101, 8 vezes 101, 808. Tá certo, beleza, fez primeiro parênteses, deu a resposta, beleza. Mas, você poderia, se você quisesse, fazer uma propriedade, que é a distribuição. Quando você vê um número fora de um parênteses multiplicando, você pode distribuir ele para dentro. Então, eu falo até para o pessoal assim, ó. Pessoal, o 8 está multiplicando quem? O 90 ou o 11, quando ele está multiplicando esse parênteses? E a verdade é que ele está multiplicando o 101. Ele está multiplicando o 90 e o 11. Então eu farei isso. Eu vou multiplicar 8 por 90 e 8 por 11. 8 vezes 90, 720. 8 vezes 11, 88. E agora eu vou somar as respostas e vai dar a mesma resposta. E reparem aqui, ó. Esta propriedade será muito útil para resolvermos equações do futuro. Porque quando vocês forem ver sobre equações, aí nós vamos entrar na parte algébrica, na parte com letras. E aí, não vai ter esse 8 vezes 90 mais 11, vai ter, por exemplo, 8 vezes 90 mais x. E aí a distributiva, a propriedade distributiva vai ser essencial para nós, entenderam? Então treinem um pouquinho a distributiva. Reparem que é muito fácil de fazer. Quanto que é 7 vezes 2 mais 5? Eu coloquei parênteses no 2 mais 5, tá? 7 vezes 2 mais 5. Eu poderia falar que é 7 vezes 7, dá 49. Ou eu poderia falar que é 7 vezes 2 e 7 vezes 5. Ou 14 mais 35. Beleza? Pessoal, finalizado o conteúdo de hoje. Hoje não tem exercícios, porque a gente vai entrar em outro conteúdo já na próxima aula. E até mais. Se cuidem, pessoal.